Fala pessoal, beleza? Como eu havia prometido no grupo mais cedo, eu vou falar a resposta das questões que eu coloquei lá no grupo hoje, né, depois da notícia que tivemos hoje aí da decretação do lockdown aí no Espírito Santo pelo governo do estado. O negócio é continuar estudando, não parar. Isso não vai de maneira alguma diminuir as possibilidades de abertura de concurso público para o estado ainda esse ano. Então vamos lá, galera. A primeira pergunta que eu fiz lá diz respeito à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes contra a vida. Aquela questão, inicialmente, ela tem duas falhas. Uma, o colega já citou aí, né? Quando se fala de crime da competência privativa do Tribunal do Júri, você está falando exatamente de crimes dolosos contra a vida. Você pode anotar aí. Crimes dolosos contra a vida. Mas, professor, todo crime doloso contra a vida, ele é inevitavelmente, né, um crime em que o autor irá responder no júri, no tribunal do júri? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, mudando a chave, a pergunta, né, a forma de questionamento, com relação aos crimes contra a vida, nem todos são de competência privativa do Tribunal do Júri. Quer ver vários exemplos aqui que eu vou dar para você? Lesão corporal grave com resultado morte. Eu tenho dolo no antecedente com relação à lesão corporal e eu tenho a culpa no consequente, ok? O dolo inicial era de praticar lesão corporal de natureza grave, porém ocorreu a morte. Quer ver um outro exemplo? Estupro de vulnerável com resultado morte. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. São todos crimes que o seu antecedente, o seu dolo inicial, ele não se concentra, ok? No ânimos, nós chamamos de ânimos necandi, ou seja, o ânimo de matar a pessoa. Então, nesses casos aí, esses crimes, o autor não responde no tribunal do júri. O que eu acho um absurdo, só a título de exemplo, é o latrocínio. O Supremo Tribunal Federal entendeu, na sua súmula, salvo o melhor juízo 610 ou 611, se eu não estou enganado, do Supremo Tribunal Federal, que o latrocínio é apenas um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Só que se vocês pegarem o enunciado da súmula, vocês vão perceber o seguinte, que mesmo que o bem seja subtraído e a pessoa envolvida no latrocínio não venha a óbito, nesse caso eu estarei falando de latrocínio na sua forma atentada. Ao passo que, se a pessoa vier a óbito e o bem não for subtraído, eu estarei falando de latrocínio na sua forma consumada. Olha só que absurdo. A segunda questão, rapidinho, para a gente não gastar muito tempo aqui, é a pergunta relacionada à competência da Justiça Federal para um roubo que ocorreu dentro de uma agência franqueada dos Correios. Pessoal, muita atenção nessa questão, porque ela foi cobrada para o concurso de policial penal lá da Bahia, de 2018. Muita atenção em relação a isso. As agências do Correio, né, as empresas do Correio brasileiro de telégrafo, aquela coisa toda, é uma empresa pública, de tal forma que os crimes que ocorrem nas suas dependências e que afetam seus bens e serviços são de competência da Justiça Federal. Isso mesmo, são de competência da Justiça Federal. Porém, entretanto, contudo, nas agências franqueadas do Correio, em que particulares assumem a responsabilidade de estarem à frente de um empreendimento representando a empresa de Correios e Telégrafos, nesse caso aí, eu estarei falando de um crime de competência da Justiça Estadual. Estarei falando de um crime de competência da Justiça Estadual. Ok? Anote aí, grave no seu caderno. Tá joia? Porque na hora da prova você não vai errar, vai gabaritar e vai lembrar daquilo que o professor falou. Grande abraço a todos e até um próximo vídeo, galera.